Bem-vindos ao mundo de criação de histórias para o cinema. Nas aulas anteriores, enfatizamos bastante o processo criativo de argumentos para a construção de roteiros. E nesse processo, demos muita ênfase a histórias originais. E os filmes não são feitos somente de histórias originais. Pode ser a partir da literatura, de uma concepção adaptada dessa literatura, ou até mesmo de uma forma, como se diz, baseado no livro de fulano de tal, baseado no artigo de fulano de tal, na matéria jornalística, enfim, pode-se construir dessa maneira também. Não precisamos ter somente argumentos originais para a construção dos roteiros. Enfim, e a partir daí você pode trabalhar isso dentro das categorias dos filmes. Nós temos filmes documentários, nós temos filmes de ficção e nós temos filmes experimentais e filmes de animação, que podem ser documentário, ficção ou experimental. A técnica de construção é diferente, porque você não lida com os atores reais. Eles são criados através da construção gráfica, certo? Enfim, então dentro desse contexto, nós vamos começar a fazer uma análise de filmes documentários, filmes de ficção e filmes experimentais. Então, nossas próximas aulas, nós estaremos focados nesse trabalho. Eu selecionei para cada um dessas categorias de filmes 3 trailers de filmes. Vamos começar com os filmes documentários. Nós temos aqui então hoje, para análise, 3 trailers de filmes documentários. Um filme documentário, ele está fundamentado, a abordagem do filme documentário é sobre um ato, seja ele passado, seja ele recente, mas tem que ter um ato, algum fato aconteceu para que se isso seja construído dentro do contexto. A construção do documentário será feita em cima de algum fato. Dentro desse fato tem-se os atos, evidentemente. Correto? Então, é fundamental que você perceba a diferença para um filme de ficção. Filme de ficção é algo que pode estar baseado em histórias, em livros, uma série de coisas, mas ele não tem um comprometimento com a realidade, com o que realmente aconteceu. Correto? Então vejam bem, o filme documentário, basicamente o filme documentário, ele vem a partir do processo jornalístico. A reportagem não deixa de ser um filme documentário, seja ela de curta duração, média duração ou longa duração, mas é um documentário. Você pode ter documentários expositivos, da qual você mostra tudo aquilo que se passa, pode ter um documentário interativo, seja lá, por exemplo, você ter um âncora nesse processo, alguém que narra isso e está interagindo com aquelas pessoas que vão relatar, vão dar depoimentos desse relatório, desse fato ocorrido. Em cima disso tudo aí, você pode ter até um documentário artístico, não tem problema nenhum, né? Ou outras abordagens que vão além dessas que eu citei aqui, correto? Mas o fundamento do documentário é relatar como aconteceu um fato. Tem documentários biográficos. A vida de uma pessoa é um fato, né? Ela é ator das coisas que ela faz. Então, vejam bem, isso é a concepção de documentário. É só uma análise rápida aqui para que a gente possa dar andamento nisso tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos assistir o trailer de um filme chamado Belo Monte
anúncio de uma guerra. Depois do trailer a gente tece comentários sobre isso, ok? Nos unimos a todos. Não adianta dizer quanto tempo Transamazônica não vem. E não virá, só vai vir por causa da barragem. A Universidade Federal do Xingu só vai vir por causa da Belo Monte. Um minuto. Os empregos que nós estamos pensando só virão por causa da Belo Monte. Essa terra do meio representa a última trincheira de preservação da Amazônia. E essa trincheira, ela está caindo. Restam alguns partisãs, como Curupira montado em porco do mato e bancando Dom Quixote para defender essa última trincheira, essa linha marginal. Tem muitos rostos. E o exército que desembarca na Normandia não é aliado. Se o Xingu cair, não há mais quem salve a Amazônia. Mambote, Painho, Daidu, Daibot. Meu nome é Padre Rabo de Tatu, batizado da língua Munduruku. Mas nome civil, Amarildo dos Santos Mascarenhas. E aqui nós queremos deixar claro, se nós unir a população que está revoltada contra essa barragem com os índios, nem que para isso nós estamos obrigados a formar uma guerra. Mas nós estamos dispostos a fazer isso. Porque os governos, os presidentes, eles não olham para nós. É um modelo colonial. Eu digo que a Amazônia vai continuar crescendo como rabo de cavalo. Quanto mais cresce, mais é para baixo. Quando se fala da questão indígena, o índio não tem nome de família. Respeito a todas as cores que a vida divina. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Somos humilhados. Só ter na face aquela doçura de criar. Eu gostaria de ser a favor da barragem. Eu gostaria. Eu só preciso que alguém me argumente com 200 réis de honestidade. Bem, dá para se notar com tranquilidade a partir desse trailer do Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, um conflito ambiental, um conflito de interesses econômicos com a região lá do Xingu, lá em Altamira, no Pará, onde foi construída
a usina de Belo Monte. Esse filme é de 2012, ele foi lançado em 2012. Então vejam bem, já fazem mais de 10 anos, 12 anos atrás. E a história de Belo Monte vem bem antes de 2012, né? A questão da construção dessa barragem lá em Altamira. Então, você tem os prós e os contras dentro desse filme. Então, na realidade, quando ele fala anúncio de uma guerra, é porque há principalmente a população nativa, a população indígena, a população local, não concorda com a construção daquela barragem. E já há outros interesses econômicos e políticos que têm todo o interesse em construir a barragem. Esse filme vocês encontram facilmente no YouTube, e é bem interessante que façam uma leitura disso aí, para que vocês possam entender melhor. Eu acho que o filme ele traz os dois lados de uma forma bem clara, né? E o porquê que a coisa foi em frente, né? Porque que a barragem foi instalada, essas coisas todas, está funcionando aí até hoje, né? Mesmo com estudos demonstrando que ela é deficitária. Enfim, mas não sou eu aqui que vou julgar se é bom ou é ruim. A minha questão aqui é fazer uma análise do filme, ou seja, da proposta do filme. Então vejam bem, é um documentário que faz uma denúncia sobre um ato. Então você pode trabalhar em cima de fatos dessa natureza, na sua cidade, alguma coisa não está funcionando. Quando chove, né, os esgotos da cidade não funcionam. Recentemente teve a tragédia do Rio Grande do Sul, onde barragens não funcionaram, casas de bombas não funcionaram, e todo aquele esgoto cloacal, fluvial da cidade retornou para a cidade, não foi para o rio, voltou e aquilo virou um lixão, né? Imaginem vocês o mau cheiro que ficou as cidades inundadas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a partir desse contexto, você pode começar a fazer essa análise. Sempre voltando, ou seja, olhe no seu entorno, olhe o que está acontecendo, para você se posicionar dentro daquele contexto, dentro daquele fato ocorrido, e que, geralmente, os fatos, eles provocam uma série de consequências, né? Então, as coisas não são estanques. Aconteceu e tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Não. Praticamente quase 100%. Há uma consequência após um fato ocorrido. Então é interessante vocês notarem que isso é uma técnica usada. André Delia, que é o diretor do filme, ele faz uma vaquinha, né? A gente chama vaquinha virtual, né? Ou seja, a captação para a produção, o dinheiro captado para a produção deste filme foi através de vaquinha, doação, cada um dava um tanto de real lá. Tem gente, se vocês assistirem o filme na íntegra, vocês vão ver lá centenas ou milhares de nomes nos créditos do filme, que são as pessoas que contribuíram com algum dinheiro para que esse filme fosse realizado. Então, você tem aí um processo de produção, que é uma coisa que depois a gente faz uma breve abordagem sobre esse processo de produção, para que possa complementar a parte criativa de tudo isso que a gente tem falado, né? Nós já estamos na 4ª aula, né? E isso é interessante, ok? Então, esse é um processo, e esse é um olhar, é uma ótica da qual nós podemos trabalhar, dar um tratamento a um filme documentário. Correto? Bem, então agora nós vamos para um segundo filme chamado Fahrenheit 9/11, né? Que seria o quê? O Fahrenheit a gente comenta depois do trailer, tá bom? You can make people do anything if they're afraid. The FAA has taken the action to close all of the airports in the United States.
All commercial and airline traffic was grounded. But we had some airplanes authorized at the highest levels of our government to pick up Osama bin Laden's family members and transport them out of this country. In the middle of the war, corporations decided to hold a conference to figure out how much money could be made. Once that oil starts flowing, it's going to be lots of money. Whatever it costs, the government will pay you. It's going to be good for business, bad for the people. Congressman, trying to get members of Congress to get their kids to enlist in the Army and go over to Iraq. The USA Patriot Act allows for searches of medical and financial records. It gives law enforcement almost unlimited power. They wait till the middle of the night. It's printed in the middle of the night. How could Congress pass this Patriot Act without even reading it? Sit down, my son. We don't read most of the bills. No one read it. Members of Congress, this is Michael Moore. I would like to read to you the USA Patriot Act. Let the eagle soar. From the corridors of power, Congressman, to the streets of small-town America, to the front lines. This is an impressive crowd, the haves and the have-mores. Some people call you the elite. I call you my base. Comes the true story that will make your temperature rise. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Ok? Então, o filme está todo ele aborda a questão política, aborda a questão econômica, aborda a questão social, questão ambiental, conflitos com outras nações, os Estados Unidos com outras nações, as relações comerciais dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, enfim, tem uma série de conexões que o Michael Moore, que é o diretor, faz nesse documentário, né? E ele já tem uma linha totalmente interativa. Michael Moore participa muito disso. Ele tece comentários em voz off ou às vezes aparecendo em entrevistas com congressistas, com reservistas, enfim. Mas ele deixa meio que os Estados Unidos nu pós o 11 de setembro de 2001. O filme é lançado em 2004. Então ele usa o fato da queda das Torres Gêmeas, né? Aqueles ataques aéreos todos, dos aviões que chocaram nas Torres Gêmeas e mais outros que chocaram no Pentágono, enfim, todo aquele processo todo, e dá o título de Fahrenheit 9/11. Seria setembro, né? E 11 a data, né? 11 de setembro, né? Correto? E Fahrenheit, no caso, ele faz uma referência que é um livro de 1953 chamado Fahrenheit 451. Inclusive acho que foi o Truffaut que fez um filme também sobre esse livro, né? Que é Fahrenheit 451, né? O livro fala sobre um modelo de gestão governamental no qual os livros não têm mais utilidade, são queimados, né? Então, no caso aí, esse 4551 corresponde a temperaturas em graus Fahrenheit, mais ou menos 230 e poucos graus centígrados, que é a temperatura em que o papel arde, queima, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, ele usa isso aí para título do filme. Em vez de 451, ele põe 9/11, né? Setembro, 11 de setembro, né? Ok? Então, vem tudo isso à tona. A partir do momento que ele começa a desnudar o governo na época do Bush Filho, né? George Bush Filho, né? Que era o presidente da época. Ele contesta as eleições do processo eleitoral, né, no qual culminou com a vitória de George Bush, né, citando algumas possibilidades de fraudes
na Califórnia, na Flórida, enfim, tem uma série de coisas nas quais ele vai abordando, por isso que eu digo que ele deixa os Estados Unidos mais ou menos nu, né? A relação da família dos Bush em negócio com os Bin Laden, tem uma série de coisas que não fecha, não dá um 0-0 nesse placar aí, entendeu? Não há empate, uma coisa tá para um lado ou tá para o outro. Então, e ele atua muito sobre isso. Aliás, Michael Moore, os documentários dele são sempre assim, né? Ele muito interativo, participativo, opinativo dentro do fato que ele está abordando, né? Enfim, então esse documentário ganhou palma de ouro em Cannes, né? Logo depois que foi lançado, tem uma repercussão imensa no mundo inteiro. E esse, vocês vão notar então, também é um filme que está disponível aí no YouTube. Assistam, é interessante, né? Que só com o trailer vocês têm mais ou menos uma ideia, né? E eu aqui tecendo alguns comentários sobre esse filme, mas há uma diferença de abordagem entre o primeiro, que a gente já assistiu lá, o Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, e esse segundo, que é o Fahrenheit 9/11, ok? Né? Há uma diferença acentuada, diria assim, né? São abordagens diferentes, mesmo que os dois façam uma denúncia, tá certo? Mas de forma bem diferente, ok? Então, assistam lá no YouTube, lá, baixa o filme se possível, para assistir depois outras vezes, mas é interessante porque é bom a gente assistir esses fatos que são mundialmente repercutidos, coisas que aconteceram, sob vários olhares, né? Não ficar somente num olhar, porque às vezes o sujeito é tendencioso, a gente não percebe e fica acreditando que aquilo realmente foi o que aconteceu, porque o fulano de tal disse isso, tá certo? Então, assistam, vejam outras coisas, mas, ao meu ver, tá certo? É muito estranho aquele ataque terrorista em 9 de setembro de 2001. Tem uma coisa assim, isso aqui é um parecer meu sobre o fato, certo? Então, se vocês conseguirem analisar, fazer uma análise sobre esta ótica, 2 aviões que cada um choca numa torre gêmea, ok? Lá no World Trade Center, lá, né? Com as 2 torres gêmeas, cara. O tempo de choque de um avião na primeira torre para o choque do segundo avião na outra torre é aproximadamente de 20 minutos. Isso em termos de defesa aérea, nós estamos falando do maior país em termos de defesa aérea, defesa do país, né? Que é os Estados Unidos, né? É uma eternidade. No primeiro impacto, você já impediria qualquer outra ação. E não foi isso que aconteceu. E outra questão que tem aqui, assim, que eu acho que havia um processo arquitetado, né, com a participação, não sei se do governo ou de agentes dos Estados Unidos, porque tem uma filmagem que um dos voos, não lembro agora se é o primeiro ou o segundo avião, ele é filmado debaixo da rua para o céu. E o cara pega o bico do avião, saindo por trás de um prédio e entrando numa das torres. Perfeitamente a imagem. Ah, mas em Nova York tem muito turista com câmera na mão. Ninguém com a câmera na mão vai conseguir capturar com tanta nitidez um avião saindo de trás de um prédio, aparece naquele vão da rua, né, e entrando lá, na torre. Não tem como, na mão. Ah, mas o sujeito de repente viu o barulho. Rapaz, Nova York tem não sei quantos milhões de pessoas, é uma enormidade, carros,
máquinas funcionando, aquilo era no meio da manhã. Tudo isso é barulho. Para você identificar se vem um avião da onde, nunca que você vai pelo barulho na rua, no meio de uma rua, de uma avenida, perceber da onde está vindo, se o avião vem daqui. É uma zoada só naquela cidade. Então veja bem, a velocidade de cruzeiro de um avião é em torno de 900 km por hora. Vamos supor que uma avenida tenha 30 metros de largura, com calçada, essa coisa toda, é o vão que isso aqui dá. Então, é uma coisa assim o tempo que esse avião cruza essa avenida é fração de segundos. É 0,00 alguma coisa. Então, como que o sujeito que está lá, passeando lá com uma câmera na mão, de repente, olha, aquilo ali é uma câmera em cima de um tripé parada, sabendo que aquela porcaria vai passar ali num certo momento. Aqui estou falando com quem está acostumado a lidar com isso, com câmeras, tá certo? Bom, não tem que ficar analisando porcaria nenhuma de teoria de conspiração ou não teoria de conspiração. Nosso negócio aqui é entender, né, e fazer uma análise dos filmes documentários, ok? Muito bem. Vamos agora para um filme praticamente, ele é não biográfico, praticamente é biográfico, que chama-se Os Filhos de João. É um filme do jornalista baiano, Henrique Dantas, que ele faz. Henrique Dantas também é professor da Universidade Federal da Bahia. Ele faz uma análise do encontro que João Gilberto foi um compositor e músico brasileiro, que é considerado o pai da Bossa Nova, o criador da Bossa Nova, né? Ele tem um encontro e convive com uma certa frequência com os Novos Baianos, que era um grupo recente, e ele vai dar sugestões sobre o processo criativo dessa banda que ele admira. Então, por isso, os Filhos de João seriam o quê? Os Novos Baianos, o grupo musical Os Novos Baianos seriam o quê? Cria de João Gilberto, né? Então, o título todo é Os Novos Baianos, Admirável Novo Mundo Baiano, coisa assim, né? Os Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, certo? Vamos lá assistir isso aí, esse trailer, depois a gente volta para tecer alguns comentários. Três da manhã, toca a campainha, eu olhei assim eu falei, cara, os homens sujou. No céu azul, azul, fumaça, uma nova raça, saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. Galvão nunca teve uma música censurada. A única que ele teve foi aquela do baseado. Você pode fumar baseado que você pode fazer quase tudo. Mas é aquela história, por via das dúvidas, manda recolher. Aí nós escutamos, falamos Novos Baianos, rapaz, que legal, ficou simples, mas éramos realmente os Novos Baianos. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, soube. Ele é como professor, né, do pessoal do tropicalismo, e ele é o pai dos Novos Baianos, né? Eu simplesmente, no outro dia, pensei seriamente em desistir de tocar, de fazer música, de tudo. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível você não acreditar que existia Deus. A caixa de som que a juventude possuía, quando os Novos Baianos começaram a criar sua própria linguagem, em 1970, só funcionava bem com o som dos Novos Baianos. Besta é tu, 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 besta é tu. Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos. Uma vez fomos contratados para jogar em Recife. Não fomos contratados para tocar, fomos para jogar. Até que em 73 ou 74 a gente inventou um bloco de percussão na rua, cantando com os Novos Baianos e os amigos. E aí
tomamos gosto. Não viver outro mundo. Besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu. Bom, o final é o seguinte, eu não sei como foi o final. Breve nos cinemas. Muito bem, vocês têm aí então, vamos dizer assim, um pouco da história do cinema, da música popular brasileira, né? Que, ou seja, um grupo que dentro do movimento chamado tropicalismo, que começa com Gilberto Gil, Caetano Veloso, com Gal Costa, Maria Bethânia e tanto Tom Zé. Aliás, sobre Tom Zé, assistam o filme Fabricando Tom Zé. Também está disponível no YouTube, certo? Assistam, é interessante, né? É muito legal, ele tem algumas revelações. E Tom Zé é uma figura fantástica, né? Ele por si só já é um filme, né? Ele contando suas histórias, tudo isso já é um filme, né? E nós estamos aqui falando então dos Novos Baianos, essa relação que eles tiveram com o João Gilberto. Tanto é que nesse trailer vocês têm um trechinho lá que Moraes Moreira fala que ele pensou em seriamente no outro dia largar a música, deixar de compor. Quando ele vê João Gilberto tocando o violão, ele diz: rapaz, eu não sou nada, né? E o Moraes Moreira é um grande compositor, um grande músico, né? Então na época vocês têm aí mais ou menos, né, esses inícios da década de 1970, 72, 73 aí, né? Que vem com todo esse caráter. Nós vivíamos uma época de ditadura militar, né? Um governo de exceção na época, na qual se inseria o tropicalismo, está ali, né? Está todo aquele processo ali, né? Então todo jovem daquela época era contra aquele governo ditatorial da época, né? Era normal. O jovem geralmente é contra tudo, né? Mas era uma questão que quando você tem restrições a alguma série de coisas, né? Então não foi uma época que só se votou. De cada estado tinha um senador eleito pelo voto, o outro era o governo que botava lá dentro, né? E não, se não votava para presidente, não tinha uma eleição direta, só votava, acho que era para prefeito e vereador e deputado, uma coisa, era mais ou menos essa. Então, dentro desse contexto, principalmente a juventude não gostava disso, né? Esse cerceamento da liberdade, né? Então, era algo, o protesto. Então, vocês notam que nesse período há um monte de música de protesto que fazia parte da cartilha social dos jovens daquela época. Era normal. Isso não significava dizer que o sujeito era de um lado ou do outro, mas, ou seja, o fato de você, quando é proibido, fala em proibido, tem uma música do Caetano que é proibido proibir, né? Então vejam bem, os festivais de música eram sempre assim, as músicas de protesto. Você tinha lá o Geraldo Vandré, né? Que depois foi exilado e quando voltou para o Brasil nunca mais quis saber de música, enfim, né? Então assistam alguns vivências, coisas daquele momento. Então não existia na juventude brasileira essa questão que eu sou de um lado ou do outro lado dentro de um país, se eu sou A, B ou C. A juventude, de uma maneira geral, na maioria da juventude, era contra ser cerceado da sua liberdade. É isso. Então, né, querer associar aquele período com o período de hoje desculpe a expressão, mas é por ignorância. São coisas diferentes. Hoje se tem uma situação, um conflito de lados opostos políticos no Brasil bastante acirrado. Naquela época, o jovem não queria saber de ditadura. Falar em ditadura, não quero isso. Então, aliás, o Brasil nunca teve nada que prestasse, eu acho. Não sei. Parece que é uma sina, sabe?
Como aqui tudo que planta dá, desde Cabral, quando o Pero Vaz do Caminho escreve a carta dizendo que tudo que planta dá, que essa coisa aqui, que é uma terra, né, farta. Parece que, então tá, então vamos esculhambar isso aqui, não precisa levar a sério. A gente vai lá na horta e tira alguma coisa pra gente e vamos tocando, empurrando com a barriga e assim vai. Então, é bem interessante. Então você tem um período de exceção no Brasil, junto com esse movimento musical, né? Você tinha a bossa nova, você tinha o samba, você tinha a música sertaneja, de raiz, essas coisas todas, né? Você tinha no Nordeste o forró, o baião, o chachado, tudo isso já existia, né? Naquele período. Mas essa parte, vamos dizer assim, essa questão moderna da época era o tropicalismo, que trazia, ou seja, alguns ritmos que não estavam ainda aculturados no centro do país. Na época o Rio de Janeiro era a capital, já era Brasília, em 70 já era Brasília, né? No centro do país, mas a capital, vamos dizer assim, intelectual e cultural do Brasil ainda era, na época, o Rio de Janeiro, né? Hoje nem tanto, né? Tem São Paulo, né, com grande influência, mas na época a coisa funcionava mais ou menos assim. Então é interessante que ele faz uma visão de um fato que foi o quê? Um encontro de um grande compositor, o pai da bossa nova, João Gilberto, tendo uma relação com os Novos Baianos, que era um grupo com um tipo de música diferente, uma maneira de ver diferente. Então, em cima disso, eles contextualizam toda uma questão social, política e econômica em torno daquela relação. Então, vejam bem, 3 documentários, 3 composições distintas, ok? Então, nosso próximo passo vai ser o quê? Uma análise dos filmes de ficção. Até lá!